A Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, a Missão Apostólica da Graça de Deus. Que bom que eu posso estar com você como um pastor, como um profeta de Deus, para abençoar a sua vida, para encorajar você, para motivar você a viver as regras de Deus, como Paulo disse à igreja de Éfeso, os desígnios do Senhor. Quando você ouve e pratica a palavra de Deus, você é mais do que vencedor. Você é maduro, você é adulto espiritual. Por isso este programa será de grande bênção para a sua vida. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu quero agradecer a Deus pela honra de poder estar aqui nesta madrugada, pela Rádio El Shaddai, ao meio-dia, pela rede CNT, às 6 da tarde, pela rede de satélites na Europa e rádios e televisões UHF. E nós estamos chegando até as Ilhas Canárias, Lanzarote, muitos lugares onde Deus tem feito uma obra extraordinária, Portugal como base do nosso santo ministério. Estamos também na TV Fox nos Estados Unidos e estamos fazendo uma rede, uma rede mundial para transmissão da palavra. O que importa neste momento é que você conheça a verdade. A Bíblia Sagrada diz: conheceis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Significa que até você conhecer a verdade, você é um escravo. E eu quero ajudar você neste dia, cuja vida é uma vida de escravidão. Há pessoas me ouvindo e participando desta programação e vendo que têm vivido como escravas emocionais, escravas profissionais, escravas de família, escravas sexuais, escravos de drogas, amarrados, impedidos de viver, infelizes. Você sabe, a Bíblia Sagrada não é um conjunto de regras e de leis que obstinadamente Deus oprime o ser humano, não. A Bíblia é um conjunto de livros, 66 livros, 37 com 29, Velho e Novo Testamento. E esses livros, que eu chamo uma biblioteca de 66 livros, contêm relatos, experiências de vidas de pessoas como eu e como você. A Bíblia não é feita de super-heróis. A Bíblia é feita de gente. Gente que venceu, gente que perdeu, gente que riu, gente que chorou, gente que conquistou, gente que avançou, que batalhou. Gente como eu sou, como tu és, como nós somos. E se você tem vivido uma vida aprisionada, infeliz, se você é uma pessoa que tem sido oprimida por situações da vida, a Bíblia Sagrada, esta palavra que é viva, que é eficaz, que é como uma espada de dois gumes, que penetra o interior, que corta, separa juntas e medulas, espírito da alma. Paulo diz que ela é apta até para discernir os intentos do coração. E é aí que eu quero chegar. É lá dentro, nas profundezas da tua vida, onde a ultrassonografia, a tomografia, o estetoscópio não conseguem perceber o drama que talvez você, meu amado, minha amada, abençoado Deus, possa estar vivendo. Há dramas existenciais tão grandes que roubam a alegria da vida e o prazer de viver. Há pessoas que muitas vezes, no meio dos seus dramas de vida, se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? E você pode ser uma pessoa que está me ouvindo madrugada, ou vendo na televisão em qualquer horário
disponível para a sua vida. E você pode dizer, apóstolo, realmente a minha vida é isso, tem sido, sabe, é como viver dentro de um túnel escuro, ando aí às cabeçadas sem saber para onde vou, não consigo ver uma única luz no fundo desse túnel. Então nós precisamos de trazer o seu drama para dentro da Bíblia Sagrada e lhe trazer respostas às suas ansiedades, aos seus problemas. Paulo diz que ele expunha sabedoria entre os experimentados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, está uma epístola. Sempre que um apóstolo escrevia uma carta, ou escreve uma carta, se trata de uma epístola, o nome. Ele disse, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E diz no versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então vamos pensar juntos. Se existe um tipo de conhecimento que Paulo chama da sabedoria de Deus. E esta sabedoria de Deus, uma vez internalizada no coração, na mente, no espírito da pessoa, transforma radicalmente a pessoa. A pessoa pode estar vivendo na pior. A pessoa está mergulhada lá no monturo, sabe, no pó. Deus a traz de volta, porque se ela é ovelha, Deus não pode deixar uma ovelha no pó nem no monturo. E a proposta de Deus é sentá-la entre os príncipes desta terra. Não é isto maravilhoso? Diga amém, é maravilhoso, meu apóstolo. Então eu estou aqui, olhos nos olhos com você, porque eu sou um pastor, sou um profeta de Deus, e eu sei o significado desta mudança de vida, da imaturidade para a vida experimentada, da criança para a vida abençoada. Paulo disse isso no capítulo 3, ele disse, eu, porém, não vos pude falar como espirituais e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não alimento sólido, porque não podias suportá-lo, mas nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quer dizer que existe um alimento sólido, substancial, e existe um alimento de leite. Diz que as pessoas que não se alimentam de alimento sólido, elas não podem suportar. É tal qual uma criança. Você não pode pegar um bebê de 6 meses e querer que ele coma um bife com batata frita, ovo e farofa. Porque ele morre. Mas esse mesmo bife, batata frita e farofa, quando esse menino tiver 3 ou 4 anos, ele vai achar um pitel maravilhoso. Porque ele saiu do leite, ele amadureceu. Quando se alimenta com alimentos sólidos, a vida espiritual, meu amado, eu lhe garanto, você é hispânico, eu lhe garantizo que você sairá desse deserto hoje e nunca mais você será uma pessoa amarrada, aprisionada, cativada, oprimida, sem força para viver, sem coragem para vencer. Então, muito importante que você me acompanhe todos os dias, entre no Twitter, no blog, no Facebook da igreja, em todos os aplicativos possíveis e imaginários, no YouTube, para ouvir as nossas mensagens. Porque, como eu vacino as pessoas contra a derrota, contra a opressão, contra a malignidade, contra a idolatria, todas as pessoas que me ouvem são vacinadas contra o mal. Porque elas imediatamente vislumbram um tipo de vida que é uma vida de um vencedor. Então, quando Paulo disse, eu não pude vos falar como espirituais, você não pode ainda suportar um alimento sólido, você é criança, você é carnal, isso é muito dramático. Porque há pessoas que vivem muitos anos da sua vida espiritual desta forma. Qualquer palavra mais forte
ela rejeita, porque ela acha que tem que viver de leite. São pessoas que dependem sempre das orações dos outros, precisam sempre andar com uma bengala espiritual. Se não ligarem para minha casa, eu não vou à igreja. Se o pastor não me der um beijo, um presente, eu não pago o meu dízimo. São pessoas que estão aprisionadas, estão acorrentadas. São pessoas muito infelizes. Elas não têm asas para levantar voo. Então, aliás, têm-nas e não sabem usá-las. Essa é aquela história daquela águia. Você conhece a história de uma águia? Alguém um dia andava num penhasco e pegou um ovo de águia e levou para o seu galinheiro, para casa, onde havia uma galinha que estava lá com os ovinhos normais, né, os ovinhos de galinha. Passado um tempo, nasceram os pintainhos, nasceu uma águiazinha. E a águiazinha começou a tomar as atitudes dos pintainhos, né? O pintainho esgravatava no chão, a águia chegava lá e esgravatava também. O pintainho ia atrás da minhoquinha e a águiazinha ia também. E ela começou a crescer e começou a perceber que as suas garras, os seus pitons, sabe, eram fortes, tinham um bico muito maior que os seus irmãozinhos, os pintainhos, tinham asas que ela abria de vez em quando e dizia: uau, mas eu tenho asas grandes, a minha irmãzinha aí, a galinhazinha, não tem as asas tão grandes. Só que ela estava habituada a viver com atitudes de galinha, então sempre naquela mesmice, naquela coisa de esgravatar o chão, pegar a minhoca, até que alguém chegou, isto é uma fábula, e disse: ô águia, você não é galinha, abre as tuas asas. Ela abriu. Você já reparou a diferença? Olha lá para os teus pitons, as tuas garras. Não, mas isso é uma deficiência hormonal. Não é deficiência hormonal. Olha o teu bico. Isso é um bico poderoso de caça. Galinha tem um bico pequenininho. Não, é que papai tinha uma... Não, sabe? Não, você não é galinha, você é águia. Você tem que voar, você tem que aprender a viver segundo os planos que Deus tem para a tua vida. E alguém disse a esta águia: olha só, corre um pouquinho e fica batendo as asas, vai acontecer o quê? Vai acontecer o que a galinha não consegue. Ela corre, bate a asa e cai. Experimenta, vamos lá. Não, mas você acha que há possibilidade, porque eu venho de uma família... Todas essas conversas fiadas que as pessoas têm, é exatamente para não correrem atrás dos seus sonhos, buscarem os seus ideais, sabe, experimentar a possibilidade muito maior de vida que Deus tem. As pessoas se habituam a viver aprisionadas em desertos, oprimidas, às vezes por situações da vida. Então, quando esta águiazinha correu e bateu as asas, ela disse: tchau para essa vida aí de galinheiro. Eu vou viver como uma águia, eu vou voar. Você sabe que a Bíblia fala muito nessas questões da águia, porque ela compara o crente a uma águia, não compara o crente a uma pomba, a uma águia. Ela diz que Deus dá asas para voar, voa alto. A águia é capaz de enfrentar o sol, né? A águia enfrenta as tempestades do vento. A águia carrega 10 vezes o seu peso. A águia é capaz de afugentar milhares de corvos com um grito. Você sabe, a águia é um pouco a vida do cristão. A Bíblia diz que Deus nos deu essa capacidade. Agora, você só experiencia isto quando é alimentado com alimento sólido. Por isso é que a importância da revelação da graça de Deus, dessa palavra predestinada de sabedoria, que Paulo diz: olha, você segue a palavra dos homens desta terra, dos poderosos, isso se reduz a nada. Não vale nada. Nenhum motivador desta terra, nenhum livro de autoajuda chega aos calcanhares da Bíblia Sagrada. Olha como é que Paulo diz no capítulo 5 de Hebreus 11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendo-vos tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Depois, olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, veja isso, nós estamos fazendo nesta rede de rádios, televisão, satélite, pela prática, o vivenciar, o experienciar, o praticar a Bíblia, tem as faculdades excitadas para discernir não somente o bem como o mal. Depois não sei por quê, porque cargas d'água, a Sociedade Bíblica diz em Hebreus, saímos deste versículo e entra no número 6 do capítulo, mas não devia ter aqui, porque diz assim, por isso, por isto tudo que Paulo ensinou, que eu acabei de ler, você tem necessidade de elementos sólidos, não vai ficar criança, você não é inexperiente na palavra, você não cresce, você não vira maduro, você não vence, você vive aí aprisionado. Ele diz, pondo de parte os princípios, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batirmos em posição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então aqui está a chave. Paulo diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele não falou do diabo, da doutrina de Cristo, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma vez conhecidos, amém, você não pode ficar o resto da vida em cima da história, você tem que ter fatos, desígnios de Deus, são as 14 epístolas de Paulo. Diz, pondo de parte, deixe-se levar para o que é perfeito. E o que é perfeito? Perfeito é a revelação dos mistérios da graça de Deus. Aquilo que Paulo diz, eu vim ter com vocês para que vocês tenham um segundo benefício. Em João diz, a vocês foi-vos dada a plenitude de graça sobre graça, uma segunda graça. Então, a segunda graça é que leva as pessoas, a primeira ao conhecimento da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8. Mas diz que há um segundo benefício, há uma segunda graça, que é o conhecimento que leva a vida a ser experimentada, amadurecida, que é o conhecimento da revelação da graça de Deus. E para você viver o que é perfeito, você tem que pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e deixar-se levar. Deixe-se levar, não resista, não bote o pé contra a parede, aceite o que Deus quer, e não lançando de novo base de arrependimento de obras mortas. Então Paulo está dizendo que grande parte das pessoas que andam segundo os princípios elementares da doutrina, e que tem que ser postos de lado se a pessoa não o puser, ela vive de obras mortas. Obras mortas são o que, meu bom apóstolo? São as obras que não produzem vida. Jejum, isso não produz nada. Noites sem dormir, em vigílias, não produz nada. É bonito, parece espiritual, mas não traz resultados. Pagar a vida com sacrifícios, isso não leva a nada. O único sacrifício que foi aceito foi o de Jesus, uma vez e para sempre. Então o justo vive como, apóstolo? O justo viverá por fé. E o que é a fé? Fé é a certeza. Vamos lá, está chegando o final da nossa meditação. No capítulo 11 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É a certeza. A fé não tem dúvida. Dúvida procede do diabo. A fé é a certeza, é a convicção. Convicção de coisas, convicção de fatos. Então, eu queria agora me aproximar esses últimos minutos exatamente para lhe dizer, você não pode continuar vivendo como uma pessoa oprimida, acorrentada, sabe, sem realizar sonhos na sua vida. Você sabe, às vezes um ambiente negativo impede a pessoa de abrir as suas asas e de levantar voo. Você passa a viver como aquela águiazinha do início do programa, esgravatando no chão, imitando o franguinho e a galinhazinha lá do lado, quando você foi chamado para ser águia, para voar alto. Os seus sonhos, você vai colocá-los onde Deus colocou sonhos na tua vida. Você vai enterrar os talentos que Deus te deu, as habilidades, a capacidade. Você não me diga que em pleno século XXI você me diz que o segundo grau está bom. Está bom nada.
Você tem que lutar pelos seus sonhos. Ah, mas eu espero que o plano, minha casa... Minha amada, amém. Tem muitos planos bons, mas pense, Deus é a tua provisão. Deus tem uma casa para você, Deus tem um carro, tem um negócio, você tem realizações pessoais, tem sonhos. Agora, abra as suas asas. Vamos viver segundo aquilo que Deus chamou. Deus te chamou para seres mais do que vencedor. Seres cabeça, não cauda. Você está recebendo essa palavra? Deixe-se levar para o que é perfeito. Acredite neste propósito, deste profeta, que ele vem trazer instruções todos os dias nesta rede mundial que nós estamos fazendo para o louvor da glória de Deus. Os dias são muito difíceis. É preciso que você acorde, desperte de um sono espiritual para uma vida autêntica. Nunca mais pó, nunca mais monturo, nunca mais aflição. Agora uma vida vitoriosa. Ah, Paulo, mas isso é assim? É num clique, eu abro os olhos e já aconteceu? Não. Primeiro, você tem que confessar a Jesus como seu Senhor. O que eu tenho que fazer, apóstolo? Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, diga comigo. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que Tu és o meu Senhor. Tu morreste, ressuscitaste dentre os mortos e eu sou salvo. Eu creio e eu recebo essa palavra. Então esta é a primeira condição, a sua salvação. E agora, tenho dito isto aqui há um mês. Como eu falei da palavra, a palavra é viva, não volta vazia. Ela tem desígnios. Se você agora mistura a palavra com fé, você vê o milagre. Foi assim que Paulo disse em Gálatas 3:5. Misturou a fé com a palavra, veio o milagre. Bispo Zé Carlos, coloca aí, fé mais palavra igual a milagre, conforme pusemos ontem. Eu vou orar por você. O meu diretor está aqui. Se você tiver coragem, ponha a sua mão sobre a minha. Vamos entrar em concordância, orando uns pelos outros. Oremos. Pai amado e bendito, quão poderoso é o espírito da concordância. Jesus disse que se dois concordarem a respeito de alguma coisa aqui na terra, será ligado nos céus. Então nós concordamos agora, segundo o ensinamento da palavra, concordamos, eu aqui nos estúdios, e os meus amigos e irmãos assistindo e ouvindo, entramos em concordância para declarar um milagre. Você que está sofrendo com câncer, tumor maligno, vírus da HIV, problema nos olhos, glaucoma, catarata, problema cerebral, problema respiratório, glicose alta, a tua pressão tem andado lá em 21/16, quase um AVC. Em nome de Jesus, eu repreendo esse mal e eu declaro agora que ele se seque pela raiz. Seja arrancado agora todo mal em tua vida e o milagre aconteça agora em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Você é de Jesus, você recebeu o milagre e agora o terceiro passo. Eu quero muito que você venha conhecer a Cristo Vivo aqui no Rio de Janeiro, se você está na Europa, em Lisboa, em Portugal. Aqui no Rio de Janeiro, Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. Neste domingo, a realização da Ceia do Senhor, e eu vou dar continuidade à segunda mensagem neste mês de maio, o mês da família. Você sabe quantas pessoas dariam a vida para viverem, que fosse uma gota de Cristo na sua vida, para terem a sua família feliz. Não há famílias perfeitas, mas há famílias felizes. E eu quero muito que você venha investir na Bíblia Sagrada, em conhecimento bíblico, para que a sua família seja efetivamente uma família segundo os padrões de Deus, uma família vencedora, uma família de esperança, uma família que tem o direito de sorrir, tem o direito de ser feliz. Vamos investir na família, domingo 9 da manhã e 6 da tarde, Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da 28DP.
Eu quero muito que você me ligue a qualquer hora do dia ou da noite. 021 30 17 90 90. 30 17 90 90. Está aqui na sua tela. Ligue. Se você está me ouvindo madrugada na El Shaddai, pode ligar agora, deixar o seu nome ou durante o dia. Eu quero ganhar um livro que o apóstolo está oferecendo, mas eu quero, acima de tudo, esta interação com o apóstolo e com a Igreja Cristo Vive. Domingo, você pode se beneficiar, construindo um futuro que você vai dizer, graças a Deus, eu vivo, porque Cristo vive em mim. Amém? Com este alimento sólido, estamos terminando o programa. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, da minha esposa amada, Bispa Roxana, todo o governo da igreja, nós dizemos graça e paz, bom final de semana. Amanhã estarei aqui na rede CNT ao meio-dia. Agora, se você assiste pela televisão, fique com a minha filha, pastora Cristiane, linda, por dentro e por fora, um anjo de Deus. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.